Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje nós vamos conversar sobre energia e eletrônica de potência. Quem estará conosco, nosso convidado, é Luiz Daniel, ele que é doutor e mestre pela Universidade Federal do Ceará em eletrônica de potência com ênfase em controle de conversores através do uso do controle digital. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, realizou graduação sanduíche na Universidade de Kassel, na Alemanha. Ele tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em automação, eletrônica de processos elétricos e industriais, atuando principalmente nos segmentos dos seguintes temas, controle digital, sistemas embarcados, projeto de hardware e firmware, interfaces industriais de comunicação e muito mais. Daniel, seja muito bem-vindo. Você prefere Luiz ou Daniel? Pedro, muito obrigado, por você por estar aqui, para a gente conversar sobre essa parte, E o pessoal me chama de Luiz Daniel, Professor Luiz, professor Daniel, isso aí eu deixo bem aberto, mas normalmente é Luiz Daniel. Eu também tenho dupla característica, eu sou Pedro Rafael. Uhum. Mas eu nasci Rafael e virei Pedro no meio do caminho. A família toda é Rafael e o resto da sociedade virou Pedro. Mas, Luiz, seja muito bem-vindo, que a gente possa bater um papo aqui bem descontraído e simplificar, Falar eletrônica de potência quando o cara é aluno lá na universidade, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes dá medo para algumas pessoas, e que a gente possa bater um papo bem simplificado. Com certeza. É mestrado, doutorado, graduação e tudo envolvendo um pouco nessa área. O que foi que te atraiu para a eletrônica de potência? Eu mexo com eletrônica desde o tempo que meu avô era vivo. Meu avô, ele é engenheiro, ele já afinado, foi engenheiro civil de Denox. Se aposentou e resolveu aprender essa área de eletrônica, E nessa parte ele dava manutenção em rádio, dava manutenção em televisão, tempo de válvula ainda, E aí eu vivia muito lá próximo a ele, menino curioso, ia lá e perguntava e mexia, e tinha as revistas de eletrônica da época, ia lá e mexia na curiosidade. E isso aí é aquela coisa que é despertar desde da criança, desde pequeno. E você vê que aquela área, ela tem a sua relevância, e a sua relevância vem até hoje, muito maior. E em particular essa parte da eletrônica de potência, porque assim que eu comecei a trabalhar nas indústrias, trabalhar como estagiário, você via aquelas unidades de processamento, aqueles conversores, aquela coisa que controla o motor, que controla a máquina, isso começa a você a ficar aquela pergunta, Cara, eu quero aprender isso aqui de forma aprofundada, eu quero entender como é que esse negócio aqui funciona. E aí você vai buscando aonde você aprender isso, Aí você vai numa graduação, engenharia elétrica, engenharia de controle, e começa a buscar esses nichos, tentar se especializar ainda mais. E hoje em dia, essa parte da eletrônica de potência, ela está assim, hoje no topo. E é uma eletrônica que está escondida. Por incrível que pareça, uma eletrônica está escondida. Por exemplo, num carro elétrico, você tem noção, o coração, além da bateria, que é o elemento acumulador, você tem ali um inversor. E é um inversor que tem ali todo o seu circuito de comutação, toda a parte de controle, para fazer aquele
torque, você ter ali a gestão que o carro elétrico hoje, que está na moda, está na hype, e pretende que fique por muito tempo, né, precisa dessa eletrônica, que é uma eletrônica mais direcionada. Diferente, por exemplo, de uma eletrônica de telecomunicações, né? Não, é uma eletrônica focada nos elementos da potência, né? Então, assim, Pedro, essa paixão ela surgiu desde criança. Quando você estava falando aí, eu estava imaginando aquele cara que desmonta o videocassete lá da mãe dele. E às vezes quando vai montar, nem sempre a fita roda. Mas você tem cara de que era o que montava e o videocassete ainda funcionava melhor ainda. Rapaz, eu destruí muito carrinho quando era pequeno. Legal. E eu gosto muito de começar pela definição, porque nem todo mundo sabe o que é eletrônica de potência. O que é esse bicho aí? Pois como eu falei agora há pouco, né, essa eletrônica é uma definição muito geral, né, de algo que vai lidar com os elétrons, né, lidar com os transistores, lidar com os componentes eletrônicos. Só que esses componentes eletrônicos vão lá formar, por exemplo, um rádio, um sistema de amplificação agora para esse microfone aqui, você tem uma eletrônica voltada para áudio, né? Essa parte da eletrônica de potência, ela vai lidar com potências elevadas, 1 kW, 10 kW, 100, classe de megawatt, certo? Então é uma eletrônica que tem-se uma dedicação, um foco para lidar com energia, com conversão de energia. Diferente daquela microeletrônica que a gente está falando ali, de uma correntezinha muito baixinha, né, da inteligência dos chips, aqui a gente está falando de lidar com energia pura e forte, né, digamos assim. Exatamente. E essa tendência de se mexer com a eletrônica de potência, ela vem muito da necessidade da eficiência, certo? Você tem que aumentar a eficiência. Hoje em dia a gente está nesse processo de descarbonização, né, tentar reduzir os índices de CO2 do planeta e passa pela questão de elevar a eficiência dos nossos processos de conversão energética, né? Então a eletrônica de potência ela veio com esse braço da eletrônica para melhorar eficiência na conversão de energia, por exemplo, de um carregador. O seu celular hoje, ele tem um carregador que não esquenta, ou esquenta muito pouco. Por quê? Porque subiu-se a eficiência desse processo de conversão. E antigamente esquentava bastante. Demais, né? Então, o que acontece? Isso veio da evolução da eletrônica de potência. Melhores transistores, novos materiais, né? Novos tipos de transistores que estão aí. Então, essa linha que eu peguei e abracei como estudo, né? Eu acho fantástico, né? Fantástico, e isso evoluiu para uma série de aplicações. Vai desde o celular, do carregador, até hoje o carro elétrico. Hoje, nessa parte aqui que a gente está lidando, né? Parte de inversor fotovoltaico. Ar-condicionado, né? Inverter, né? Isso. Pois é. Economia de energia, inclusive. Então, passou por essa questão da eficiência energética. Então, é uma área do conhecimento humano que ela hoje está praticamente em tudo. Assim como está a radiocomunicação, né, a eletrônica para comunicação, a eletrônica de potência está em tudo. Então, esse nosso amiguinho que eu trouxe aqui, tá? Ele é um exemplo dessa parte de eletrônica de potência, né? Isso aqui é um projeto... O que é isso? Explica aí pra gente. Beleza, Pedro. Isso aqui é um projeto, aqui é um xodó nosso aqui, tá? Ali na época da pandemia, veio uma empresa, nos procurou, e ela veio com a proposta de tentar desenvolver um microinversor nacional, né? Um microinversor para área solar fotovoltaica, tá? E aí a gente passou alguns anos fazendo alguns protótipos, né? Ou seja, todo esse desenvolvimento da eletrônica focada nisso aí, a gente faz a parte de prototipagem até chegar num protótipo funcional. Esse, cara, é uma dessas versões do microinversor que nós desenvolvemos, né? É um microinversor para adaptar a energia que os painéis fotovoltaicos fornecem, a tensão CC ali em torno de 30 a 60 volts, né? Em torno ali de uns 500 a 600 watts, e fazer a devida adaptação para o lado da rede elétrica, ali fazer a conversão para o lado dos 220 volts. Então esse aqui é um protótipo funcional, ele conecta na rede elétrica, você liga no painel fotovoltaico, ele identifica as condições da rede elétrica e faz exatamente essa conversão de energia. É um microinversorzinho feito aqui, made in Ceará. Legal. Deixa eu aproveitar que eu estou diante de um criador, né, um inventor, e me mata uma curiosidade. O
o que é que o inversor faz, né? Quando o inversor on-grid, por exemplo, um dos papéis dele é converter a corrente contínua lá dos painéis em corrente alternada e conectar com a rede. E os inversores de mercado hoje, eles fazem uma coisa muito bem, que é se conectar numa onda perfeita, né? Então ele vai dar um jeito na eletrônica dele de conectar essas ondas para que elas fiquem ali sobrepostas. Mas quem que faz esse papel? Ele que se adapta à rede ou acontece um processo contrário? O que é que acontece nessa eletrônica? Pedro, essa pergunta aí é tema de doutorado, né, que até hoje continua se estudando muito, que se chama-se sincronismo com a rede elétrica, né? Então, o inversor, ele fica o tempo todo olhando para a tensão que está lá na rede elétrica, aquela senoide, né, que ela está subindo, descendo, alternando, e ele está tentando procurar onde é que está o 0 grau daquela senoide. Na hora que ele identifica aquele 0 grau, aí ele passa para um processo de verificação se a tensão está numa amplitude ok, se está lá os 220 dentro da faixa que ele foi projetado, por exemplo, mais 10%, menos 10%. Se ele atender essas condições de manter o 0 grau, manter a amplitude, não tem muita distorção, né, tá lá a senoide com baixíssima distorção, aí ele começa a sintetizar dentro dele essa senoide. Internamente essa senoide é sintetizada dentro dele. Então, na hora que ele tem essa mesma condição de senoide em 0 grau, a interna, está batendo com 0 grau da rede, mesma amplitude, aí sim ele começa a se bater aqueles relés, né, que a gente normalmente escuta ele fazendo aqueles testes. Então ele bate os relés de conexão e aí ele passa agora a fazer a gestão da corrente injetada. Ele é uma fonte de corrente, ele passa a ser uma fonte de corrente. Injeta mais corrente, você tem mais potência injetada na rede. Injeta menos corrente, menos potência injetada na rede. Então, essa gestão, além da parte da potência dos conversores, é muito software. É muito software que está rodando no computador que está lá dentro do inversor, dentro dos algoritmos que estão lá dentro. Então, aqui na minha mão, tá? Eu estou segurando aqui um exemplo desse tipo de computador, é um microcontroladorzinho ARM, tá? Que opera em 32 bits e que é muito comum hoje estar dentro dessas tecnologias. Não é só a eletrônica de potência, também é a eletrônica de potência combinada com os algoritmos de sincronia, por exemplo, que são usados nos inversores. Mostra para essa câmera aqui, só para ficar mais... Deixa aqui bem na tua frente. Aqui, né? Aqui, ó. Que aí fica mais fácil da turma ver. Pronto. Aqui é como se fosse o cérebro por trás do inversor. Exatamente. Isso aqui é o cérebro, né? O computador que lê a característica da tensão, lê a característica da corrente, frequências, faz todo esse procedimento de sincronia. Tá? Então, como eu disse, são temas ainda de doutorado, de mestrado, esses estudos, porque cada região tem suas características, né? Tem suas peculiaridades. E existem os problemas de rede que estão surgindo, né? Mais distorção, menos distorção, tem algoritmos melhores, tem algoritmos piores. Então, hoje em dia, existe muita busca de tentar melhorar esses procedimentos de sincronia com rede, né? A nível de mercado, a gente percebe que existe uma fala que tá bem dentro desse assunto da pergunta que eu acabei de fazer. Que o mercado fala assim, a qualidade da rede elétrica, muitas vezes ela não me entrega uma senoide perfeita, né? Uhum. Muitas vezes não tem os harmônicos, então existe uma queda de tensão, ou uma ou uma sobretensão, eventualmente. E eu imagino que isso afete de uma forma ou de outra também os equipamentos eletrônicos dos inversores, apesar deles já saberem disso e eles se preparam, são construídos já pensando nisso, né? Mas a nível de mercado é muito falado assim, a qualidade da rede não é boa, mas aqui o meu equipamento entrega é ainda melhor que a rede, então é como se ele estivesse melhorando a rede naquele local. E eu queria saber, essa fala que se usa no mercado, é fato ou é fake? É fato. Hoje é uma tendência dos desenvolvedores, dos inversores, eles entregarem equipamentos que tendem a compensar, por exemplo, a tensão no ponto de conexão. Tá? Exemplo, ele fazer a correção do fator de potência
da potência que ele está sintetizando e injetando na rede elétrica, para que a tensão do ponto de conexão não ultrapasse os níveis até que ocorra a proteção de sobretensão, por exemplo. Então ele vai lá e compensa o fator de potência. Então a tendência é que os desenvolvedores, os fabricantes, eles incorporem cada vez mais esse tipo de tecnologia para dar um equipamento que entrega qualidade ainda melhor para a rede elétrica, essa energia que esse equipamento sintetiza, né? Então isso aí já é desse tipo de desenvolvimento, de melhorias que foram observadas ao longo dos anos e estão sendo incorporados nos inversores e microinversores. Perfeito. Uma curiosidade que me surge é que é um projeto nacional, né? Local, e a gente percebe muitas vezes que alguns projetos chineses ou de outros países, quando eles chegam no Brasil, muitas vezes precisam ser revistos, né? Revisados e até refeitos em alguns pontos, devido às questões, às características do local, né? O Brasil é um país tropical, então muitas vezes é uma temperatura que nem sempre você vai ter lá na Europa, ou pelo menos por todo um período, né? O Nordeste brasileiro, por exemplo, é uma realidade que o sul do Brasil já não é a mesma coisa, em parte da Europa já não é a mesma coisa, então eu imagino que alguns projetos precisam fazer essa adaptação. Um projeto construído já no Brasil, ele de certa forma pula essas etapas, né? Quando nós pensamos no desenvolvimento de um hardware como esse daqui, é sempre pensado no ensaio climático, no ensaio de câmara climática. Esse é sempre o principal fator. Principal. Você submete este equipamento, esse protótipo, que vai subir para uma linha de produção, você testa ele numa câmara climática. E lá na câmara climática você coloca, por exemplo, a 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, que são condições comuns de se encontrar, por exemplo, quando você pega um microinversor e coloca ali embaixo de um painel fotovoltaico. E aí você faz esse teste aí durante vários dias para verificar quais pontos vão estar aquecendo mais, aquecendo menos, onde é que vão surgir os pontos de falha, né? Então são procedimentos que quando a gente desenvolve esse hardware, vai fazer esses testes, é obrigatório de ser feito. E aqui, como a gente já conhece a característica, por exemplo, Sobral, né? Sobral já tem um calorzinho a mais, né? Bota na câmara climática a parametrização de um equipamento como seria colocado lá em Sobral. Né? Então a gente faz esse tipo de procedimento aqui porque a gente já conhece essas características. Nossa característica de insolação aqui durante o ano é considerável, né? Que eu já medi lá no laboratório mais de 1000 watts por metro quadrado de insolação, bateu em 1000, 1080, 1090, é muito, isso aí passa durante muito tempo. Então aquece de forma considerável, né? Então a gente tem que, durante a fase de desenvolvimento de um projeto como esse, tem que passar por ensaios térmicos. E aí a gente identifica as falhas. E aí eu pergunto, você que está nos acompanhando, está ciente de tudo isso que a gente está conversando, né? Já conhece de eletrônica de potência? O que é que tu está achando desse papo? Comenta aqui embaixo, fala pra gente qual que é o teu nível de conhecimento hoje no assunto e, de repente, como você vê isso aplicado aí, se tu já tinha percebido a eletrônica de potência aplicada no teu dia a dia, aí nos teus negócios, na tua residência, na tua vida como um todo. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500.
E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Quem sou? Quem sou? Eu sou energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sou Energy. O solar é agora. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil. E em sua 5ª edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença de Luiz Daniel, especialista na área de eletrônica de potência. E, Daniel, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre os seus projetos, né? Aqui, por exemplo, é um deles. Mas eu sei que você é um cara de muito bom gosto e gosta de estar sempre ali na frente da pesquisa, e é um cara prático, né? Não se reserva a pesquisar apenas a teoria. Queria que você contasse um pouco mais aí dos projetos que você vem desenvolvendo. Pedro, nos últimos anos, essa ideia das novas tecnologias com baterias de lítio, dos anos 90 para cá, isso aí começou a me chamar muita atenção, sabe? E o desenvolvimento da tecnologia do lítio nos proporcionou o que a gente tem hoje: celular, carro elétrico, moto elétrica, bateria, e por aí vai. Então, nos últimos anos, eu dei muita ênfase no procedimento de compreender melhor como construir os bancos de baterias, né? O que é um BMS, por exemplo? Um Battery Management System, para quem não conhece, né? Um BMS. Como é que faz todo ali o agregado do banco, como é que você faz aquele banco ali ele ter durabilidade, ter segurança, né? Então, por exemplo, um BMS, esse sistema aí é o coração para garantir uma série de elementos de segurança da bateria.
segurança, por exemplo, na hora da descarga, segurança na hora da recarga, segurança térmica. Então, os BMS modernos hoje, eles têm monitoramento individual por célula, você monitora via remota, tá? Então, é uma tecnologia que nós, como brasileiros, nós temos que dominar, nós temos que conhecer. E nos últimos anos, eu dei muita ênfase lá no laboratório de nós pegarmos, fazer reaproveitamento de célula e construirmos nossos bancos de baterias, incorporando BMS, incorporando comunicação, Bluetooth Low Energy, tudo isso daí no banco de bateria. E para não ficar com o banco de bateria parado, só lá para mostrar, não, vamos construir um veículo ou um elemento que use esse banco de bateria. E aí nós fomos buscar os veículos que a gente consegue ter acesso rápido para construir, e nós focamos muito em bicicletas, né, e usar e aplicar esses bancos de baterias em bicicletas elétricas. Aí nós temos lá no laboratório alguns protótipos de bicicletas elétricas que a gente usa normalmente para fazer demonstração, e um dos que veio essa ideia foi o triciclo fotovoltaico, né? Esse triciclo que apareceu, inclusive lá no CETV, apareceu em outras mídias, né? Que funciona, está funcionando até hoje, a gente utiliza ele. Foi muito nessa pegada, para entender como construir um banco, como introduzir as proteções, BMS, gestor, carregador, toda nessa linha, sabe? Eu vi essa reportagem, né, ao vivo, inclusive, no dia que ela passou. E aí, quando eu vi um cara em cima da bicicleta com uma placa solar em cima da cabeça dele, eu vim correndo para descobrir o que era aquilo. E aí, o que eu mais gostei nesse projeto é que a gente estamos aqui em Fortaleza, Maracanã, região metropolitana, estamos no Ceará, né, resumindo. E um painel solar ali para diminuir um pouquinho a incidência do sol na cabeça do ciclista já ajuda um pouco, né, no sombreamento. Bastante. E a gente ainda botou um isolante térmico lá, a pessoa fica confortável. Quem anda lá anda confortável naquele triciclo. Me lembrou muito aqueles veículos da Índia, né, que o pessoal geralmente tem Só que eu acho que eles usam uma motocicleta, mas atrás tem 2 ou 4 lugares e é como se fosse um mini táxi. Eles chamam lá na Ásia, acho que de K-Cars, né? Os carros pequenininhos, compactos, né? Isso aí era uma ideia que a gente estava prospectando em fazer, né? Fazer uma melhoria, uma bolha naquele entorno, melhorar. Eu até fiz os desenhos de um triciclo reclinado, que eles chamam de recumbent, né? Com painel em cima, painel flexível. Só que aí, por questões de tempo, surgiram outros projetos, outras necessidades. Esse projeto está na gaveta ainda, mas na hora que aparecer tempo eu quero retomar e o desenvolvimento desse reclinado, porque eu já vi alguns modelos dessas motos reclinadas europeias, é lindo, é espetacular. E aí imagina um veículo desse elétrico, com uma parte fotovoltaica, dobrável, bem incorporada ali a estrutura de fibra. Então é uma coisa bonita de se ver, é um veículo bonito e confortável de se ver, né? Além disso, tem a questão do peso. Tem uma série de questões da parte de engenharia veicular dessa que tem que ser analisada. Um dos problemas, por exemplo, lá do triciclo, é que você coloca um painel solar, o painel solar é muito pesado. Sim. Né? Então o centro de massa sobe mais, aí você fica um pouco instável. Então tem todas essas questões de engenharia que tem que ser pensadas e analisadas nesses projetos futuros, sabe? Interessante. E hoje tem aqueles painéis dobráveis, né? Um pouquinho mais leve também. E dá para ir chegando aí em algo mais otimizado, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente, lá no laboratório, a gente tem esses painéis para a gente fazer teste, tem painel flexível. A gente recebeu recentemente doação um carro, um Palio, a Receita Federal fez a doação e está lá disponível para a gente fazer as modificações. Então, aos poucos, nós estamos modificando a estrutura do laboratório para que a gente possa fazer essas adaptações e testar esses modais. Recentemente, nós estivemos em Santa Catarina, no Instituto Federal de Santa Catarina, fizemos um treinamento e o professor Vinícius, né, ele deve ter até comentado, e muito dessa questão de modificação dos veículos, essas ideias de testar, nascem desse daí. Você pega um veículo, faz essas modificações, coloca bateria, coloca tracionamento elétrico e vê o que é interessante ou não nessa área da engenharia veicular. Na área de motores elétricos, tem algo novo nessa
por exemplo, carros elétricos, moto elétrica, hoje tudo utiliza o motor elétrico, mas a gente está falando desse mesmo motor elétrico, que é uma tecnologia que já é bem dominada, inclusive o Brasil é liderança nisso, né? Com VEG, por exemplo. Com certeza. Ou tem algo diferente nesse motor? Criou-se alguma super tecnologia para isso? Ou apenas fizeram algumas adaptações para ele funcionar ali em conjunto com baterias e tudo mais? Não, os motores que estão vindo, são trabalhos recentes, que são pesquisas recentes, patentes bem recentes, né? Eles estão trabalhando em combinar configurações distintas do bobinado junto com o inversor, certo? Outras estruturas que eu já vi são a combinação de motor de indução com ímãs permanentes incluídos lá na parte que gira, né, que a gente chama de rotor. Então são tecnologias que vêm aprimorando o chamado motor de indução. Sim. Que é aquele motor mais tradicional que opera lá na indústria, né? Então essas novas tecnologias... Tem um nome essa nova modalidade já, ou é uma tecnologia que ainda estão buscando um nome especial para esse motor mais desenvolvido? Eu conhecia como motor síncrono de ímã permanente, mas como eles estão meio que hibridizando, eles estão trazendo uns nomes diferentes, cada fabricante traz seu nome, então eu não, para fazer em detrimento de uma outra, eu gostaria de não falar o nome. E às vezes é mais uma questão de posicionamento comercial também, né? Pois é. Então, muitas dessas empresas elas estão tentando trazer parte da eletrônica de potência com reconfiguração de bobinado, mudança na característica magnética do motor, trazendo essa hibridização do motor de indução com motor de ímã permanente, né? Eles chamam de SYNRM, se eu não me engano, eu já ouvi falar um termo desse SYNRM, Synchronous Reluctance Machine, algo desse tipo, né? Então depende muito do fabricante. E essa hibridização traz uma série de vantagens que às vezes o motor de indução ele não tem, certo? Por exemplo, o motor de indução ele não é tão bom para partida com torque elevado. Coisa que característica que o motor CC é ótimo para ter torque elevado na partida. Então eles querem ter um meio termo que seja muito bom lá na partida e seja muito bom em regime permanente, na velocidade nominal. Então eles têm que trazer muito desse híbrido, né, entre um motor de indução e um motor CC. Então hoje se busca muito, lá fora há muitos estudos nessa área de eletromagnetismo aplicado a motores, né, para entender essas novas configurações. Deixa eu tocar aqui num tema sensível, né? Quando se fala de carro elétrico, baterias... Sim. E aí toda vez que a gente toca nesse assunto aparece alguém dizendo assim, mas carro elétrico não é novidade, há mais de 100 anos já existia carro elétrico e todas as iniciativas morreram. Conversando com uma pessoa que tem acompanhado o mercado, mas que ao mesmo tempo tem colocado as próprias mãos nesse tipo de negócio, você acha que dessa vez vinga ou tem ainda algum empecilho grande que talvez não deixe esse mercado florescer? Eu certa vez eu li um comentário de um economista que diz o seguinte, a frase é assim, o mercado aceita tudo, o mercado compra tudo. Então eu penso que com a melhoria das baterias, com o maior número de ciclos que essas baterias que são colocadas hoje nos veículos, ele te dá mais segurança em você ter um veículo que tenha boa autonomia, que tenha boa durabilidade, né? Então, o mercado é quem vai dizer. Mas eu hoje vejo que é algo que está aí, está posto e vai ficar por muito tempo. O que é que vai dar certo no Brasil? Como eu já li alguns comentários, já vi alguns vídeos, né? É muito do híbrido. O híbrido, ele tem lá seu banco de baterias menor, né? E tem seu conjunto motriz ainda com motor a combustão. Só que é um motor a combustão que utiliza etanol. Então você traz uma série de vantagens, por exemplo, frenagem regenerativa, você vai ter no híbrido. Então você vai ter esse aumento de autonomia do veículo, né? Mas o 100% elétrico vai vingar? Vai vingar. A China hoje, ela praticamente todas as grandes montadoras de veículos elétricos estão lá, né? Estão desenvolvendo e estão vendendo seus carros.
Eu tô me atrevendo a dizer que já vingou. Eu também já vi. Porque quando que uma coisa vinga, né? Na minha visão como consumidor até. Quando você olha pra rua e ela tá lá. Isso, Né? isso. E é uma realidade hoje, né? Não é mais... É que nem painel solar, né? Energia solar hoje, você em qualquer rua da cidade que você antes, você começar a olhar para teto, para telhado, você vê energia solar. Né? Exatamente. Então, é algo que vingou. E aquele negócio, a energia solar virou algo que a pessoa vai mudar de residência, por exemplo, ele quer levar junto o seu sistema fotovoltaico, ou quer ir para a nova residência e já tem que ter, já virou algo incorporado ao seu dia a dia. É tão necessário quanto o ar-condicionado, né? Ela quer levar junto para não passar calor. Exato. Então, aquelas pessoas que têm essa característica de ter na sua residência, no seu condomínio, a disponibilidade de ter um carregador, ele vai trazer junto essa flexibilidade do veículo elétrico, de você ter essas vantagens que o veículo elétrico traz, né? Que é a questão de autonomia, de redução dos custos, né? A frenagem regenerativa, que é uma coisa fantástica, que nenhum motor a combustão faz, você poder reaproveitar essa energia cinética, né? Aumento de eficiência. Simplesmente aquece lá os discos e joga esse calor para fora e já era, né? Nas disciplinas que eu ministro, principalmente essa parte de potência, eu digo que quando você coloca R$100 de gasolina lá no tanque de um carro, lá na roda você só está usando R$10. Só está usando R$10. O resto você queimou literalmente R$90 de dinheiro. Virou calor e fumaça. Disco, pastilha de freio, pneu. Você só aproveitou R$10 desses 100 que você colocou lá. Então, o veículo elétrico, ele traz uma eficiência nesse processo da mobilidade muito, muito, muito superior. E aí, quando você agrega a sua produção própria de energia, né, você tem uma economia real no bolso. Né? Eu acho que tem carro elétrico hoje com salvo engano, 7 anos de garantia de fabricante. Sim, 7, 8 anos é o que eu tenho escutado. E o que é que eu imagino, né? Poxa, da velocidade que as coisas estão, daqui a 7 anos já deu tempo de se desenvolver uma bateria ainda maior, né? Quando o cara for repor, por exemplo, fazer uma substituição de bateria. E uma coisa, Pedro, que aconteceu com os painéis fotovoltaicos, que foi o preço que caiu vertiginosamente, está acontecendo hoje com as baterias de lítio. Sim. Né? Então os preços estão caindo vertiginosamente, o que vai tornar ainda mais acessível o veículo elétrico para as massas. Né? Já está se tornando mais acessível. Então é aquele negócio, quando a pessoa ela tem todos esses elementos para trazer as vantagens do veículo, ela incorpora e vira algo do dia a dia dela. Né? Vira algo do dia a dia dela. Minha próxima pergunta vai ser aproveitar o privilégio de ter um maker aqui comigo, né? um criador, e entender o que é que se passa na cabeça dele quando ele vai desenvolver seus projetos. Mas isso só depois do intervalo. Segura aí, a gente volta daqui a alguns instantes. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua 5ª edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. Cansado de
de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias in company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua 5ª edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash com a presença de um cara super especialista aí na área de eletrônica de potência, Luiz Daniel. E eu quero voltar a retornar esse bloco fazendo uma pergunta que talvez já esteja na cabeça de quem está nos ouvindo. O que é que se passa na cabeça? E eu vou fazer essa pergunta, eu lembro logo de Tesla, né? Eu li alguns livros de Tesla e documentários, e eles falam que o Tesla, antes de colocar qualquer coisa no papel, ele já tinha engenhado tudo aquilo ali na cabeça dele. Nos mínimos detalhes, que é a parte que eu acho mais interessante. Eu queria saber o que é que se passa na cabeça de um projetista quando ele vai desenvolver uma máquina como essa, os novos projetos. Como que começa? Qual que é o raciocínio? Sim, Pedro, é uma pergunta legal aí. Quando começa a aparecer as ideias, é sempre de uma conversa, por incrível que pareça, é uma conversa, é uma necessidade. Surge a necessidade, aí o meu cérebro, ele começa a desenhar circuito, começa a olhar a equação, desenhar a forma de onda, vem naturalmente, é uma coisa natural. Por exemplo, recentemente a gente foi prospectado por uma empresa nessa parte de desenvolvimento de no-break, UPS, aí eles vieram com a necessidade, passaram a especificação. No outro dia eu já estava tentando imaginar como resolver as várias demandas que eles passaram. No outro dia eu já estava desenhando, equacionando, rabiscando no meu caderninho. No outro dia eu já estava simulando, testando, olhando a equação, vendo. Então isso é uma coisa que vem naturalmente. Você parte de uma necessidade e o cérebro começa ali, começa a trabalhar, até se atender àqueles critérios da necessidade.
Então isso aí é uma coisa que eu já tenho de muito tempo. Então, às vezes num bate-papo, eu tenho necessidade de fazer uma bateria menorzinha, assim, não sei o que. Aí eu já começo lá a desenhar o circuito, quero fazer uma proteção. Começa no bateria. problema, né? Começa a partir de uma necessidade, para se resolver essa necessidade, resolver um problema, né? Legal. É essa parte de no-break, assim, o que é que... Lá, quando a empresa te procura nesse aspecto, o que é que hoje ainda não está resolvido, por exemplo? Custo. Nós, Brasil, temos um desafio de tentar chegar e encostar nos asiáticos. É Nós, possível? tem que se ter um trabalho educacional muito sério para que a nova geração, que essas novas gerações estudem eletrônica, estudem potência, estudem matemática, estudem física e levem isso a sério, trabalhem para levar isso a sério, para encostar no que os asiáticos estão fazendo. Os caras, você vê os vietnamitas estão produzindo carros. Os caras, há 30, 40 anos atrás, não tinham nada. Passavam fome. Coreia, do mesmo jeito. Os caras são potência. A gente é dependente de celular, de tela, de bateria da Coreia. Nós temos que tornar isso nosso, sabe? É difícil, mas a gente tem, com muito trabalho, muita educação, a gente consegue. Os caras conseguiram, né? O que é que falta hoje para a indústria? Inclusive, você atua num polo industrial, né, aqui no Ceará. Isso. A localização do seu trabalho é do lado de dezenas de indústrias. É isso. O que é que falta para... Porque a nossa indústria, eu vejo que ela é muito ligada à parte alimentícia, né, agro, mas eu sinto falta da indústria de tecnologia no Brasil. É uma pergunta legal, Pedro, isso aí. Na minha visão, porque assim, eu já estagiei muito tempo em indústria, já dormi embaixo de máquina, né? Porque faz muito tempo. Então, o que falta no Brasil são indústrias para fazer indústria. Indústria para fazer indústria. Fazer motor, a gente já tem a VEG, já tem pesquisa e desenvolvimento para motor. Mas aí você começa a ver outros nichos de necessidade. Por exemplo, motor para carro elétrico, certo? Então, o motor para carro elétrico ele já nasce com o carro, como no caso a Tesla fez, a BYD fez, né? Então, falta essa pegada de indústria para fazer indústria. Desenvolver servo posicionador, servo mecanismos, braços robóticos, os robôs que estão surgindo aí, a IA, servo posicionador. Isso aí são motores específicos, acionamentos específicos para servo posicionador. Aqui no Brasil, eu não conheço quem desenvolva essa tecnologia. E gente inteligente para isso não falta, né? Tem, brasileiro é muito inteligente, brasileiro corre atrás. Não é à toa que ele é exportado aí para diversos... Inclusive, tem... Você passa aí no Fantástico uma pesquisa contra o câncer. Aí você vai ver, tá lá a repórter entrevistando um brasileiro. Porque ele tá lá no meio da... Passa agora um braço robótico. Aí vem a repórter, mostra o americano e daqui a pouco olha aqui o brasileiro. Os caras estão em todo canto. Então, eu tenho muitos colegas que na minha época, né, terminaram e foram trabalhar fora, por motivos quaisquer, ex-alunos que trabalham nos laboratórios, que a gente trabalha de forma conjunta lá na Universidade Federal, né, também viram a oportunidade e chamaram. Então, assim, o brasileiro sabe fazer, agora faltam direcionamentos adequados no que fazer, certo? Por exemplo, tecnologia aqui de eletrônica de potência, acionamentos, baterias. Falta esse tipo de política de direcionamento, sabe? E é muito importante você ter isso lá na base, lá na educação, porque aí você começa a construir isso aí. Por exemplo, um bom médico leva 10, 20 anos para o cara ficar bom. Engenheiro é do mesmo jeito. Leva 10, 20 anos para o engenheiro ficar bom. Só o tempo, mas você precisa ter todo esse direcionamento adequado. Um bom programador, do mesmo jeito. Um bom desenvolvedor desse tipo de hardware aqui, do mesmo jeito. Qual o projeto mais atual, mais recente aí que você tem tocado? Pedro, envolve também a eletrônica de potência, baterias e são drones. Nos drones existe toda a parte de acionamento dos motores. Tem os chamados ESCs, Electronic Speed Controllers, né? E lá esses acionamentos são inversores trifásicos para cada motorzinho daqueles. E para você fazer o controle, o posicionamento, o ângulo, eu resolvi encarar o desafio. Eu vou construir um drone eu mesmo. Não vou soldar componente, eu vou ter que construir, fiz e está funcionando. Legal. E o controle, como que...
O drone, ele... Radiofrequência. Por radiofrequência, né? Ele tem toda a parte de comunicação, tem os protocolos, um dos protocolos mais usados hoje para grande distância é o ELRS, né? Ele trabalha em 2.4 GHz. Então tem a parte de radiotransmissão do vídeo, né? Tem os videotransmitters, que já são ali na faixa de 5.8 GHz. Então tem toda uma eletrônica de potência, associada agora com uma eletrônica de rádio. Não é só ligar motor, né? Não. Tem comunicação. Tem a parte dos frames, a forma como você fazer toda a conexão, o acoplamento mecânico dessa estrutura. Até as asas, você tem que tomar o maior cuidado do mundo, a lubrificação dos motores. São máquinas fenomenais. E é uma tecnologia que está aí. E eu digo, cara, eu vou aprender a fazer um. Eu vou aprender. Mais um que eu vou aprender a fazer. Fiz, já montei um, está funcionando. Estava, inclusive, até testando esses dias, né, do drone. A parte de baterias do drone é algo muito sensível, que exige toda uma parte de gerenciamento da recarga para não explodir. E tem a questão do aquecimento, né? Então, é um equipamento, é um hardware que exige uma engenharia muito fina, uma engenharia de precisão, sabe? E aonde é que eu quero aplicar o drone? Parte fotovoltaica. Inspeção de usinas. Câmera termal. Também já está nos planos eu fazer a aquisição da câmerazinha, né? Fazer toda a parte de gerenciamento, mapeamento. Isso é o que eu estou estudando. Construir esse meu drone mesmo para fazer essa parte de inspeção de usinas. E aí a parte física, o rádio, foi ali numa impressora 3D, alguma coisa assim do tipo? Algumas partes do drone você consegue fazer em impressora 3D, por exemplo, as bases de apoio, as bases de fixação da câmera, isso aí a gente consegue fazer. Lá no laboratório, a gente tem essas impressoras, a gente consegue fazer isso aí. Outras são em fibra de carbono, porque dá mais resistência, né? E é leve, né? É mais leve. Então tem algumas partes que dá para fazer em impressora, outras não. Outras são em fibra de carbono. Você mencionou em alguns momentos aqui um laboratório que você faz. Eu acho que queria que você apresentasse, né? Beleza. Eu sou professor do Instituto Federal, Campus Maracanã, já tem mais de 10 anos. Eu entrei em 2011 lá no campus. E aos poucos a gente foi montando o que eu chamei de Laboratório de Potência e Controle. Eu batizei de LPC. E nesse laboratório a gente tem lá os alunos de graduação, os alunos do ensino técnico. Normalmente eu tento colocar os alunos do ensino técnico para conhecer, para ir lá soldar resistor, para incentivar, né? Incentivar o cara a conhecer. Os alunos chegam muito verdes, acham que o mundo é só aquela telazinha do celular, só ficar jogando aquilo. Não, o mundo é muito maior do que aquela telazinha do celular, tá? E aí o cara começa aos poucos lá se interagindo, montando, construindo, consertando, organizando. Aí aparece a oportunidade de uma bolsa, aparece a oportunidade de outro projeto. Aí o cara ele começa a ver um outro mundo, uma outra realidade. E nesse laboratório, hoje a gente tem projetos que são fomentados pelo Embrapi. Hoje eu sou pesquisador Embrapi, né, que auxilia as indústrias, as empresas que querem desenvolver tecnologia, no modo onde o Embrapi entra com uma parte do recurso e a empresa também entra com uma parte do recurso. Isso melhora no modelo, por exemplo, como a Embrapa faz para desenvolvimento da parte do agro, né? O Embrapi ele veio para ajudar a parte industrial, né? E é um projeto fantástico, né? Porque impulsiona, acelera, entra com investimentos também. Isso, e coloca os alunos, os estudantes, para entender, olha, o mundo precisa disso, o mundo precisa avançar nessa tecnologia, vocês precisam aprender essa tecnologia e não ser só consumidor. Assim como na fotovoltaica, hoje você tem o prosumidor, você produz e consome, nós temos que também na tecnologia ser também produtor e consumidor. Nós não só consumidor, nós temos que também produzir tecnologia. Maravilha. Luiz, muito obrigado por esse papo. Acredito que a gente conseguiu plantar uma sementinha aí da eletrônica de potência em todos os nossos ouvintes. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma. Quem de repente não entende nada ainda de eletrônica, quer se aprofundar nesse conteúdo, né? Enfim, deixo livre aí para você dar essa mensagem final para quem está nos ouvindo. Pedro, muito obrigado pelo convite, por esse papo fantástico aqui para apresentar essas ideias, esse mundo aqui, um mundo que deu para apresentar, mas assim, eu sou entusiasta da tecnologia há muito tempo, eu adoro tecnologia, a tecnologia transforma a realidade humana, então eu sugiro que a maioria das pessoas também sintam esse entusiasmo e se empolguem,
em construir, em desenvolver, em programar, em montar, não só eletrônica de potência, eletrônica de rádio, eletrônica de drone, eletrônica de motor, baterias. É um mundo que está aí, é um mundo que não volta, se atualiza, se moderniza. É essa minha vontade, evolua. Legal. Meu amigo, muito obrigado, né? Desejo muito sucesso para você, para sua carreira, para os seus alunos, né? Que pegam, absorvem um pouco também dessa visão, dessa energia do maker, né? Do cara que vai lá, bota a mão na massa também. Não fica só ali na publicação do artigo 100% teórico. Eu fico apaixonado quando eu vejo assim as nossas universidades trazendo algo que seja tangível, né? Que faça o aluno tocar, porque nada como você ver o resultado de todo um trabalho que muitas vezes ali são horas de leitura, de pesquisa, de desenvolvimento, mas quando tem algo que vai além do software, né, que você vê, que você solda, acho que isso estimula muito essa mentalidade de criador, que no final das contas pode voltar a potencializar a nossa indústria da tecnologia. Então, agradeço inclusive por esse trabalho que você faz, né, que de certa forma é até social, e que isso possa ser uma semente para fortalecer nos alunos, na sociedade como um todo, essa busca de voltar a desenvolver e fazer a nossa indústria crescer ainda mais. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece, não sai daqui sem pagar o teu pedágio, que é muito baratinho. É só clicar no botão de compartilhar para você que nos acompanha online e envia para pelo menos 2 grupos, 10 amigos teus aí no WhatsApp, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua 5ª edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar.